Salve, salve investidores! Hoje vamos falar da ISA-CTEP, ou Transmissão Paulista. É uma grande transmissora de energia elétrica responsável por 30% de toda a energia transmitida no Brasil. Está presente em 17 estados brasileiros. Nesse vídeo vamos falar sobre os resultados do segundo trimestre de 2023, os resultados IFRS e também o regulatório, só os principais pontos, indicadores fundamentalistas, vamos analisar juntos e também vamos fazer projeções de dividendos e também calcular o preço teto da empresa, ok? Bom, pessoal, começando aqui a falar sobre os destaques do segundo trimestre de 2023, começando pelo reajuste tarifário das RAPs do ciclo 2023 e 2024, que a ISA ela conseguiu um incremento de mais de 1,1 bilhões de reais. Isso é muito importante para a companhia. Lembrando que a RAP, pessoal, são receitas anual permitidas. É a receita que uma empresa de transmissão de energia elétrica recebe para transmitir a energia de um ponto A a um ponto B, ok? Passando aqui para o lado, pessoal, rapidamente, falando sobre o primeiro leilão de transmissão de 2023, que a ISA conseguiu arrematar dois lotes, o lote 7 e também o lote 9. Isso significa aí mais 226 milhões em receitas para a companhia, 522 quilômetros de linhas de transmissão. Outra coisa muito importante também, pessoal, é que o consórcio Gênesis, que tinha arrematado o lote número 1, foi desclassificado, E como a ISA-CTEP ela ficou ali em segundo lugar, ela vai ter o direito de assumir esses projetos aí do lote número 1. Passando aqui para o lado financeiro, pessoal, e aí a gente fala da contabilidade regulatória. Começando aqui pela receita líquida ex-RBSE, que foi muito bacana, mais 16,1% em relação ao trimestre anterior. E aí, o que seria RBSE? É a rede básica do sistema existente. Basicamente, pessoal, são indenizações de transmissões de energia elétrica lá de trás, processos aí de 2012 e 2013. Então, aqui no relatório, a gente já fica sabendo, a receita líquida já é tirando esses efeitos. O EBITDA da companhia, em relação ao trimestre anterior, também foi muito interessante, 23,8%, 687 milhões de reais. Um lucro líquido, pessoal, também interessante, mais 252,6% em relação ao trimestre anterior, um lucro aí de cerca de 261 milhões de reais. Passando aqui para baixo, pessoal, a gente fala de CAPEX, que são investimentos em reforços e melhorias que aumentaram aí cerca de 47%. Isso aqui é muito importante. Quando a empresa faz um investimento aqui em reforços e melhorias, ela acaba ganhando prêmios por isso, e também conseguindo entregar, os seus projetos de transmissão mais rápido. Isso significa mais dinheiro aí entrando no caixa da empresa, tá bom? Resultados financeiros, IFRS e também regulatórios, tá bom? IFRS é uma contabilidade, num formato internacional. Basicamente, dado aí a natureza das receitas que são previsíveis, das transmissoras de energia elétrica, basicamente a contabilidade IFRS traz as receitas da companhia para valor presente. Acaba ficando bem diferente, a contabilidade IFRS da regulatória. A IFRS teve um lucro ali no segundo trimestre de 2023 de cerca de 600,9 milhões e foi menor do que a do segundo trimestre de 2022. Lucro negativo, de menos 14,1%. Só que quando a gente olha para os primeiros 6 meses de 2023 e compara com os primeiros 6 meses de 2022, aí o resultado fica bem melhor, mais 8,6%. Então, pessoal, até que os resultados da contabilidade IFRS da ISA-CTEP foram bons, tá bom? Quando a gente passa aqui para os indicadores regulatórios, que é o verdadeiro fluxo de caixa da companhia, quando a gente olha aqui o lucro líquido, a gente já vê que o segundo trimestre de 2023 foi 261,2 milhões, que foi bem melhor do que o segundo trimestre de 2022, apenas 74,1 milhões. Isso aí representou uma melhora de 252,6% de um trimestre para o outro. Quando a gente olha aqui o primeiro semestre de 2023 compara com o primeiro semestre
trimestre de 2022, o resultado também foi muito bom, né? Mais de 204%. Outros números também foram bastante interessantes, pessoal. A receita líquida de um trimestre para o outro melhorou aí cerca de 21,7%. A margem líquida também melhorou 19,2 pontos percentuais e o ROI também melhorou. Então, no final das contas, né, os resultados, tanto IFRS quanto regulatório, foram bons da ISA-CTEP, né? Bom, pessoal, eu peguei essas informações aqui lá no site de relacionamento com o investidor, que eu acredito que aqui tem informações muito importantes para o acionista. A ISA-CTEP, ela adota como prática a distribuição de proventos de, no mínimo, 75% do seu lucro líquido regulatório. Ou seja, né, a empresa ela pega ali 75% do seu lucro e distribui para os acionistas. Outra coisa muito importante está aqui embaixo, é que ela só distribui 75% do lucro líquido caso a sua dívida não ultrapasse 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA. E olha a forma que a empresa pagou em 2022, né? Foi exatamente assim, pessoal. Ela pegou ali o lucro líquido regulatório, cerca de 936,9 milhões de reais, e tirou desse valor 75% de payout e pagou seus acionistas, um valor correspondente a R$ 1,06 por ação. E o interessante é que o pagamento ocorreu no dia 11 de abril de 2023. Então, a gente já sabe aí que esse valor que a ISA pagou, né, em abril de 2023, corresponde aos lucros de 2022. Referente a 2023, a ISA-CTEP ainda não pagou nada em dividendos para os seus acionistas. Eu trouxe aqui embaixo também, pessoal, o endividamento da empresa, que lá no segundo trimestre de 2022, a ISA estava devendo aí 4,19 vezes EBITDA, né? E veio reduzindo, né, amortizando ao longo do tempo, chegando aí no segundo trimestre de 2023 em 2 vezes 65 vezes a dívida líquida sobre EBITDA, o que deixa aí dentro do limite da alavancagem, né, de 3 vezes EBITDA para a empresa pagar os 75% do lucro líquido regulatório. Os indicadores fundamentalistas da empresa, né, lembrando que a empresa se valorizou 12,40% em 12 meses. Né? Olhando aqui, ó, lá em março, né, de 2023, custava R$ 21,89 e hoje está custando aí R$ 25,25. PL de 7,02, o que seria PL? Né? Preço sobre lucro, né? Ou seja, o retorno em anos da compra das suas ações, né? Basicamente 7 anos. Um P sobre VP bem descontado, né? Lembrando que P sobre VP é preço sobre o valor patrimonial, 0,95. Isso significa dizer que o mercado está pagando menos na empresa do que ela realmente tem em patrimônio. E um dividend yield de 4,21%. A gente já viu que a empresa não pagou nada em dividendos referente ao ano de 2023. A empresa tem uma boa margem líquida, né? 43,32%. O que seria margem líquida? Né? De cada R$ 100 que a empresa fatura, ela coloca R$ 43,32 no bolso, por exemplo. Um ROI de 13,53%, o que seria ROI? Né? É basicamente o retorno dos seus investimentos. Tá? Eu considero aí boas empresas que têm um ROI acima de 10%. Outra informação importante é que a empresa tem cerca de 658,88 milhões de ações no mercado e um free float de 64,18%. O que seria free float? Né? São as ações disponíveis para compra e venda no mercado, que a empresa tem cerca de 1,46 bilhões de reais em caixa. A empresa tem uma dívida líquida de 7,37 bilhões. Não é à toa que a empresa está bem alavancada. Tá? Outra coisa importante é que a empresa tem uma liquidez média diária de cerca de 30,15 milhões de negociações. Né? A empresa é bem líquida, pessoal. Ou seja, você consegue comprar com bastante facilidade e vender as ações também com bastante facilidade. Muitas pessoas, né, acabam não investindo na ISA-CTEP por conta do tag along. Né? A empresa não tem um tag along 100%. O que seria tag along? Né? É uma espécie de proteção ao investidor minoritário em caso de venda de controle de sociedade. Bom, pessoal, finalmente chegamos aqui na projeção de dividendos para 2023. Né? E já começamos aqui com o lucro líquido estimado para esse ano de 2023. Eu peguei um lucro líquido aqui, pessoal, de cerca de 1,370 bilhões de reais. E da onde eu tirei esse lucro líquido? Lá da plataforma AGF+. Bom, eu achei prudente pegar da plataforma AGF+, pessoal, porque o lucro líquido estimado da ISA-CTEP
envolve várias questões mais complexas, né? Como RBSE, incremento de reajustes tarifários, né? Então, eu achei mais prudente pegar lá da plataforma IGF+. A gente pode até dar uma olhadinha aqui, pessoal, lá na plataforma IGF+, que eles estão projetando aqui 1.370 bilhões. Então, considerei aqui um payout de 75%. Para quem não sabe o que é payout, é o que a empresa separa dos seus lucros líquidos para pagar os seus acionistas. Sobrou aqui 1 bilhão e 28 milhões, né? Estimado que seria o valor para pagar os seus acionistas, né? E se você dividir esse valor aqui de 1 bilhão e 28 milhões pelo número de ações que a ISA-CTEP tem no mercado, cerca de 658,88 milhões, daria R$ 1,56 por ação. E aí, pessoal, a ISA-CTEP não pagou nada, né, referente ao ano de 2023. E ficaria isso mesmo para 2023, né, R$ 1,56 por ação. O valor da ação atual está em R$ 25,25. Então, se a gente fizer uma proporção aqui com o dividendo projetado de R$ 1,56 e o valor da ação atual, daria um dividend yield projetado para 2023 de 6,18%. Quando a gente fala aqui embaixo, pessoal, de preço teto, né, considerando aí um mínimo de 6%, você poderia comprar as ações até R$ 26,01. Esses foram os projetivos para a ISA-CTEP nesse ano de 2023. Desejo a todos bons investimentos e fui!